Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andresa, acho que a maioria já me conhece e estou aqui no desafio do Dracma, né, da disciplina, para conversar um pouquinho com vocês sobre saúde. A Ju me convidou e prontamente eu aceitei esse convite e fiquei pensando que o meu objetivo hoje maior é plantar uma sementinha na cabeça de vocês para que vocês comecem a pensar um pouquinho sobre a saúde. A gente fala muito sobre as questões relacionadas à vida profissional, a gente fala muito sobre as questões familiares, né? Mas acho que de repente falar um pouquinho sobre saúde com certeza vai acrescentar, espero eu, muito na vida de vocês. Então, falando um pouquinho da minha vida profissional, eu sou médica, otorrinolaringologista de formação, mas com o passar do tempo eu comecei a perceber e na verdade eu comecei a me cansar de sempre dar um remédio, né? Eu comecei a me perguntar, mas como que eu poderia evitar esse problema? Por que eu sempre tenho que esperar o problema acontecer e aí então eu tomo uma atitude de dar uma medicação? E a partir desse momento, então, eu comecei a estudar esta medicina mais voltada para a saúde, mais voltada para o cuidado do paciente, mais voltada para a mudança do estilo de vida, que a gente chama, existem vários termos, como medicina funcional integrativa, medicina do estilo de vida, e o termo também é o que menos importa, né? Então, eu também, no final, vou deixar um presente para vocês, e eu vou deixar para surpresa no final, que eu espero que também contribua muito para a saúde de vocês. E como eu não quero me estender, eu vou pincelar um pouquinho sobre as questões relacionadas à saúde, que eu acho importante, que a minha experiência ao longo de todos esses anos atuando como médica, né? Eu me formei em 2004, então eu tenho uma certa experiência e criei alguns passos importantes para que a gente consiga atingir uma saúde mais otimizada, uma saúde mais plena, que é para que a gente consiga ter qualidade de vida. Então, o primeiro pilar ou o primeiro passo que eu poderia citar para vocês, sem dúvida nenhuma, e acho que muitas de vocês sabem, que é a alimentação de qualidade. Então não tem como a gente querer ter saúde sem comida de verdade. E isso não é difícil. Eu falo para os meus pacientes assim que o ideal é procurar comprar aquilo que é da natureza, aquilo que nasce, aquilo que está em árvore ou aquilo que pasta. Então, seguindo isso, né, eu gosto muito de dizer para os pacientes, compra aquilo que tem na feira, né, que não é empacotado, que não dura muito tempo, que tenha prazo de validade curto. Isso é comida de verdade. Então, a alimentação da gente, basicamente, seguindo isso, não tem segredo. Agora, para quem acompanha, deve ter visto nas redes sociais que a pirâmide alimentar lá nos Estados Unidos já mudou. Então, antigamente a gente pensava que era muito importante a farinha, o carboidrato, mas hoje a gente sabe que não, que a base da nossa pirâmide são as proteínas, e aí existem as proteínas de origem animal, como carne vermelha, frango, peixes, as proteínas de origem vegetal, o ovo. Então, isso entrou na base junto com as verduras, com os legumes, com os laticínios também, né? E aí, por último, aqueles alimentos que contêm farinha. E eu penso que, às vezes, os pacientes me perguntam, mas posso usar farinha integral? Farinha é farinha. Então, é processada, né? Diferente de, por exemplo, é muito diferente tu comer o grão de bico do que a farinha do grão de bico que já está processada. Muitas vezes, nesse processamento, tu acaba perdendo muitas qualidades do alimento. Então, o ideal sempre é evitar os processados, certo?
Sobre alimentação eu vou encerrar por aqui e já aproveito para dizer para vocês que eu fico à disposição. Se quiserem tirar dúvidas, se quiserem me mandar mensagem lá no grupo, a gente pode conversar, a gente pode fazer também um dia um bate-papo ao vivo, que eu vou ter um prazer imenso em conversar com vocês, porque eu já me sinto íntima no nosso grupo, apesar de a gente não se encontrar, a gente basicamente se encontrou uma vez, né, lá no programa ao vivo. Mas fico muito à disposição. O segundo ponto muito importante que eu considero é a hidratação. Nosso corpo ele é feito basicamente 70% de água, então eu não posso esperar a sede chegar, eu preciso ter o costume de estar sempre com a minha garrafinha, o meu copo de água e dando golinhos ao longo do dia para que eu hidrate o meu corpo, hidrate as minhas células. Como que eu posso calcular, em média, quanto de água eu preciso beber? A gente calcula em média 30 ml por quilo. Então, por exemplo, se eu tenho 70 quilos, vezes 30 ml vai dar 2.100 ml de água por dia. E isso eu vou distribuir ao longo do dia. Uma dica importante é olhar a urina. O nosso xixi ele tem que estar clarinho. Se o nosso xixi está escuro, é porque a gente está tomando pouca água, certo? Então seguimos, o terceiro pilar, e que é algo que eu gosto muito e eu acho que contribui muito para a renovação das nossas células, é o que a gente chama de redução da janela alimentar. Quando eu reduzo a minha janela alimentar, ou seja, eu não fico comendo desde a hora que eu acordei até a hora que eu vou dormir. Eu tento reduzir esta janela alimentar para dar tempo para o meu corpo se renovar, se restabelecer, para ele não ficar o tempo inteiro digerindo alimentos, fazendo picos de glicose, que é algo que inflama muito o nosso organismo. Então a redução da janela alimentar eu considero assim fundamental. Claro que eu sempre gosto de citar que é importante um acompanhamento, a gente não deve fazer isso assim por conta própria, é importante ter um acompanhamento médico ou nutricional, certo? O quarto pilar é relacionado ao sono. Sono é o que vai garantir a nossa energia ao longo do dia. Então eu preciso valorizar o meu sono, eu preciso ter uma rotina, preciso fazer a higiene do sono. Então a gente sabe que ideal para o pico da melatonina é dormir até em torno de 10h30. Então, uma hora antes, a partir das 9h30, eu vou largar as telas, não vou mais ficar no celular, eu vou relaxar, eu vou mostrar para o meu cérebro que está na hora de dormir, vou ficar numa luz baixa, ou posso ler um livro, posso escutar uma música calma, posso simplesmente relaxar, respirar, fazer uma respiração concentrada, fazer uma meditação, como muitas pessoas gostam, ou fazer uma oração, né? Então é aquele momento de mostrar para o cérebro que está na hora de dormir, que está na hora de descansar. Outra coisa importante, jantar cedo, né? Ter um intervalinho de pelo menos 2 a 3 horas entre jantar e deitar, isso é fundamental para o sono. E ambientar o quarto ele tem que estar totalmente escuro, fresco, silencioso, ele tem que estar agradável para que a gente tenha uma boa noite de sono. Seguindo, o próximo pilar é intestino e imunidade. Todo mundo já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se eu não tenho o intestino funcionando direitinho, eu posso desenvolver inflamação. E esta inflamação, que muitas vezes ela é uma inflamação crônica, silenciosa, é a base para muitas doenças crônicas. Como fazer para o meu intestino funcionar? Hábitos. Beber água, me alimentar bem. Se eu como mal, eu vou ter um intestino ruim. E meu intestino ele não vai mais produzir substâncias importantes, ele não vai mais filtrar aquilo que é importante, ele vai começar a filtrar coisas ruins e isso vai prejudicar a minha saúde. O que mais, meninas, para termos uma saúde ideal? Movimento, treino, atividade física, massa muscular.
O exercício hoje, eu já digo assim para os meus pacientes que não é mais uma questão de opção, é como se estivesse dentro da receita médica, é uma obrigação. Então a gente precisa se movimentar, não só a questão de ir na academia, mas caminhar, nadar, andar de bicicleta. Muito importante a gente se movimentar, né? A pessoa sedentária, ela acaba, com o passar dos anos, no futuro, desenvolvendo algo que a gente chama de sarcopenia, que é a perda da massa muscular. E a gente sabe que pessoas sarcopênicas são pessoas que, além de adoecerem mais, quando adoecem, têm uma dificuldade muito maior de se recuperar. Então, assim, se mexam, pratiquem atividade física. E o ideal, daqui a pouco vocês vão me perguntar quantas vezes por semana? O ideal é no mínimo 3, sendo muito bom 5 ou 7. Então, como que eu faço? Eu tento ir na academia 4, 5 vezes por semana e final de semana eu ainda deixo para jogar um beach tênis, dar uma caminhada, tentar dar uma corrida, fazer algo a mais para otimizar essa parte da atividade física. Não terminou, vamos lá, vamos respirar e vamos seguir. Outro pilar muito importante, equilíbrio hormonal. O nosso corpo, ele depende muito dos hormônios para que ele tenha um funcionamento adequado. E existe uma pirâmide hormonal que a gente segue para que a gente consiga regular esses hormônios. Então, base da pirâmide, vitamina D, que é considerado um hormônio, melatonina, hormônios da tireoide, cortisol. E aí depois, então, vem os hormônios sexuais. Não adianta, por exemplo, eu fazer uma reposição hormonal numa mulher que está na menopausa, se ela não tem uma vitamina D adequada, se ela não tem uma melatonina adequada, se a tireoide dela está desregulada, se o cortisol dela está desregulado. Então é muito importante a gente fazer toda essa avaliação da pirâmide hormonal para que a gente consiga otimizar a saúde, certo? E o último fator que eu queria comentar com vocês é saúde emocional. Precisamos estar bem internamente, bem emocionalmente, aprender a gerenciar o estresse, usar técnicas que nos ajudem para isso. Aí entra a atividade física, entra a oração, entra a meditação, a respiração controlada. É muito importante a socialização, estar com a família, estar com os amigos, ter um hobby que vocês gostem, fazer leitura. Então a gente precisa desenvolver esta parte da saúde emocional, porque com certeza, para que o nosso corpo tenha uma saúde plena, a nossa saúde emocional ela também tem que estar em equilíbrio. Certo, meninas? Espero que eu consiga fazer vocês refletirem um pouquinho sobre isso. E por último, eu vou aproveitando, né, a nossa última atividade, eu vou dar uma dica de um livro que eu acho que tem tudo a ver com o que eu falei para vocês, que é A Ciência do Desconforto. Ele foi escrito por uma colega médica que também trabalha com medicina funcional, o nome dela é Maíra Soliani. E basicamente ele fala sobre sair do desconforto para que a gente tenha saúde e qualidade de vida. E evitar aquela síndrome do eu mereço. Eu trabalhei o dia inteiro, então eu mereço comer uma pizza. Eu trabalhei o dia inteiro, então eu mereço comer um chocolate. Se a gente fica nessa síndrome do eu mereço, a gente não consegue otimizar a nossa saúde, porque a gente está sabotando a nossa saúde. Então, eu deixo finalizando essa dica de livro e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, se quiserem me chamar lá no grupo ou se quiserem me chamar também no particular. Um beijo e seria isso.